Declarar imposto de renda pode ser uma dor de cabeça para muita gente, especialmente para os investidores. Foi pensando nisso que nós aqui do Suno Notícias produzimos alguns conteúdos para te ajudar nessa fase. Afinal, o mês de maio é o último para que isso aconteça. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana do Imposto de Renda, uma realização do Suno Notícias em parceria com o aplicativo Grana Capital, que fornece a solução definitiva para investidores declararem o imposto de renda. Vem conferir o nosso conteúdo, interaja conosco, compartilha e se inscreva no nosso canal. E se você quiser saber mais sobre o Grana Capital, dá uma olhada no link que está aqui na nossa descrição. Você vai direto para o site deles e pode fazer o download do app, tanto no seu aparelho que roda Android, quanto no seu aparelho que roda iOS. Tudo na palma da sua mão. Vem conferir. Diego, fala pra gente, quais são os erros mais comuns que o investidor comete na hora de declarar os investimentos na Bolsa? Porque tem pegadinhas também, né? Ajuda a gente a entender esse mapa. Olha, Greg, acho que a pegadinha mais comum, que é pelo menos a minha experiência própria, porque eu fiz quando eu fui declarar a primeira vez, todo feliz, contente que eu estava fazendo a primeira declaração de imposto de renda como investidor, eu peguei a minha posição na corretora, copiei o preço de tela das ações, joguei no meu imposto de renda, entreguei, falei para o contador, já fiz, está pronto, legal. Ele falou assim, pô, e aí, você botou tudo com o preço de custo? Eu falei, o que é isso? O preço que está lá no dia 31/12, que é o preço de fechamento das ações, não é o preço que você tem que declarar as posições, né? Você tem que acompanhar aquele famoso preço médio. E o cálculo do preço médio tem várias especificidades ali que você tem que levar em consideração. Eu lembro na época, eu tinha a STET e Gerdau, minhas primeiras ações na Bolsa. Gerdau tinha tido bonificação. E eu falei assim, pô, bonificação só mudou a quantidade. E aí eu descobri que tem um negócio chamado custo contábil. Quando a empresa te manda a bonificação, ela tem um custo contábil pela que a ação bonificada foi dado baixa, que você tem que usar aquele preço para calcular o seu novo preço médio do estoque. Normalmente, esse preço ele é menor até do que o preço de tela. Então, você recebe uma ação, por exemplo, de Petrobras, está negociando em torno de R$20, você recebe a bonificação a 10. Então, você tem que usar aquele preço para calcular o seu novo estoque, né? Até teve um caso atípico de Itaúsa, que fez uma bonificação a R$18 com um preço acima do preço de tela. As pessoas se confundiram, falaram assim, pô, tá aumentando meu preço médio. Aumentar preço médio é bom, porque aí quando você paga imposto, você vai pagar menos imposto, porque o preço ficou maior. Então, eu lembro que eu imprimi PDF do Itaú, na época era minha corretora, e fiquei com um bolo de PDF fazendo meus cálculos de preço médio para refazer minha declaração. Além disso, planilha gigantesca. Não era nem uma planilha, era na mão mesmo. Porque eu estava com o PDF, era 2007, 2006. Faz muito tempo. E aí depois tem amortização, que é um rendimento que você recebe no seu bolso, e você fala assim, pô, legal, eu recebi um dividendo. Não é bem assim. A amortização, ela sai do seu preço médio. Então, você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que você comprou uma cota a R$106 e você recebeu uma amortização de 20. A bem da verdade, o seu fundo imobiliário ele vai ter que ser declarado com R$86 de custo, porque aqueles 20 é um retorno de capital, que se fala em inglês, que simplesmente ele pegou o seu dinheiro e devolveu o seu dinheiro para você. Então, aquele fundo, em vez de você pagar os 106, você passou a pagar 86. São pequenos detalhes que você tem que prestar atenção para não ficar com o teu preço médio errado, né? Fora isso, você tem, por exemplo, falando em rendimento, dividendos. Muitas vezes as empresas elas anunciam dividendos, só que elas não pagam o dividendo no ano. Casos muito típicos disso é Sanepar, que é uma empresa que anuncia dividendo agora em junho e vai pagar só daqui a um ano, ela paga sempre em junho. Você fica lá com dividendo a receber da Sanepar na tua carteira durante 12 meses, com raiva, mas não chega, uma hora vai chegar. Sanepar, Neoenergia está pagando no final do ano. Mas esse da Sanepar, por exemplo, você já tem direito, porque a data aí já passou, eles são seus, só que você não recebeu ainda. Então, você declara em bens e direitos como crédito a receber. Falando em crédito, um outro detalhe que é bom se atentar é para quem investe em BDR, que é o Carnê-Leão. O BDR, os rendimentos que você recebe, você não declara nem em rendimentos isentos não tributáveis, nem em rendimentos tributáveis. Você declara no Carnê-Leão, que é uma coisa à parte da declaração, que tem que ser declarado mês a mês, e ele gera um crédito a receber, dependendo do país do BDR que você comprou. Então, para quem compra BDR nos Estados Unidos, tem que usar a taxa de withholding taxes, que é o imposto de renda detido na fonte americano, que é de 30%.
Como o imposto brasileiro é de 15%, você não tem que pagar nada. Mas, por exemplo, da Inglaterra, o imposto é zero. Então, você teria que pagar 15% sobre o dividendo, se passar, claro, dos R$ 1.900 do carnê-leão da taxa mensal. Então, essas são pequenos detalhes da declaração que você tem que ficar atento. E uma última dica é para quem vende abaixo de 20 mil. Vendi abaixo de 20 mil, legal, não precisa fazer nada. Errado de novo. Se vendeu abaixo de 20 mil, você precisa declarar os seus ganhos em rendimentos isentos, código 20, que são todos os lucros que você obteve nos meses que você vendeu abaixo de 20 mil. Acho que é um pequeno apanhado aí das pegadinhas que é bom prestar atenção sempre que for fazer a declaração. Bom, agora vamos entender como que o aplicativo de vocês pode ajudar os investidores, né? Porque tem vários caminhos ali para você pisar em falso. Vamos trazer o André para nossa conversa? Bora. André, vem para cá. Ajuda nós, pelo Vamos amor lá. de Deus. Mostra aí como que dá para resolver isso no aplicativo do Grana Capital. Legal, se puder compartilhar aí a tela. Então, vamos lá. O Diego falou, né, dessa questão do BDR. BDR parece, né, uma simples compra de uma ação lá fora, mas, na verdade, na hora da declaração, é uma loucura. Porque é muito comum o BDR pagar dividendos, né, como o Diego falou, e na hora de declarar esses dividendos, você precisa usar, além do programa da declaração, você precisa usar o carnê-leão, né, o famoso carnê-leão. E o carnê-leão, você deveria, né, tá preenchendo ele todo mês, mas ninguém faz isso. Então, no nosso relatório, quando a pessoa assina o Grana e pede o relatório, né, o relatório chega por e-mail, um PDF, você basicamente copia e cola as coisas. Nesse caso, da pessoa que operou BDR e o BDR pagou dividendo, a gente já começa aqui no relatório, no passo a passo, mostrando como é que você vai fazer para acessar o seu carnê-leão, que muita gente nunca nem viu na vida como é que é, nem viu a cara, vai ver agora, primeira vez. Como é que você acessa o carnê-leão e como que você vai colocar as informações dos seus rendimentos, dos pagamentos dentro do carnê-leão. Então, você vai no ECAC muita gente conhece, né? E aí no ECAC tem o carnê-leão online, né? Aqui a gente ensina como é que é o primeiro acesso do carnê-leão, o que você tem que preencher e tal para o primeiro acesso. E aí começa. Carnê-leão, rendimentos. Você vai em rendimentos, bota adicionar um rendimento, né? Você vai preencher esses dados aí, e aqui estão os dados que você tem que preencher. Copia daqui, cola ali. Olha a quantidade de dados nesse caso que você tem que colocar no carnê-leão, né? É muita coisa. E se fosse para descobrir isso na mão, ia ser complicadíssimo, né? A gente já deixa tudo mastigado. Você vai lá, ó, você vem aqui no natureza, você vai colocar outros recibos exterior, recebido de exterior, e aí você vai colocar data do recebimento, valor, etc. E aí tem ali, ó, data do recebimento, valor, histórico, que são exatamente os campos que a gente falou que você vai ter que preencher. Vai um por um e cada um você cria um registro, né? Depois, não basta os rendimentos, tem que colocar também os pagamentos. Tá. Vai lá, pagamentos, novo pagamento, mesma ideia do formuláriozinho, aí tem um monte de pagamentos para você preencher, né? Você deveria ter feito isso mês a mês, mas como a gente sabe que você não fez, a gente te entrega, né, para fazer de uma vez só agora na época da declaração. E por que você tem que preencher o carnê-leão? Você tem que preencher o carnê-leão porque você vai ter que jogar esses dados do carnê-leão lá para a sua declaração. Então, a gente te mostra também como é que você vai importar, né, de um para o outro. Você vai lá, rendimentos tributáveis recebidos do exterior, importar dados do carnê-leão, vai fazer o login no GovBR, né, e dali ele vai puxar os dados. E a partir de agora, são os dados normais que quem não investiu em BDR tem que colocar dentro do programa da Receita. Então, por exemplo, rendimentos isentos e não tributáveis. A gente mostra passo a passo, aperta o botão novo. Assim. Minha filha de 7 anos, ela conseguiria seguir esse passo a passo. É muito simples. Aí vai lá, você vai escolher um desses, você vai preencher esses formulários no mesmo esquema lá do carnê-leão. Vai preencher esses formulários com os dados que a gente vai mostrar em seguida. Pronto, os dados estão aqui. Copia de um lado, cola do outro. E a gente vai seguindo isso até acabar, até você preencher tudo que tem de renda variável dentro do programa da Receita. E o que o Diego falou sobre bens e direitos, aqui, ó, aqui a gente já coloca, né, a situação em 21 e situação em 22,
baseado, obviamente, no preço médio de aquisição e não no preço de tela, no preço lá da cotação atual. Eu acho que esse é o resumo de como é o nosso relatório. E isso já está tudo calculado, o preço médio, por exemplo. Tudo calculado, né? É engraçado. Quando você olha esse número aqui, 501,95, parece que é só um númerozinho ali que se copiou e colocou. Mas para chegar a esse número é muito complexo, porque esse número é baseado no seu preço médio. E seu preço médio tem que considerar todas as suas compras e todos os eventos corporativos que impactam o preço médio, né, ao longo do tempo. Então, pode ser, por exemplo, a bonificação, pode ser amortização, pode ser split, implit, etc. Né? Isso tudo pode impactar no preço médio, né, que eventualmente vai impactar na sua situação em 21 e 22. Beleza, então basicamente seguir o passo a passo e conforme os relatórios vão sendo gerados, copiar, colar, copiar, colar. São várias etapas, mas uma vez que está tudo listado, fica mais simples. Exato. Né? O meu caso, eu também invisto mais ou menos na mesma época que o Diego começou, eu comecei, né? Lá em 2007, por aí. Inclusive, a gente se conheceu em fórum de investimento naquela época. Eu recebia, logo depois abriu o mercado de fundos imobiliários, eu invisto desde o início desse mercado, e eu recebia, a partir de janeiro, um monte de cartinha das administradoras. Era um calhamaço assim, de cartinha de administradora, que eu tinha que organizar tudo para ver se todas mandaram certo, se mandaram duplicado e tal, para chegar e conseguir colocar lá, né? Então, eu demorava mais ou menos 1-2 semanas para conseguir preencher minha declaração. Nossa. Hoje, com grana, é papo de 5 minutos. É isso. Obrigado. Tá explicado, então, Diego André. Brigadão.